Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação. Olá, muito bom dia. Amanhã teremos tempo para todos os candandos da Dipanda que sabem sempre à primeira vez. Nós vamos começar o sábado às 10h10 de hoje, porque amanhã é amanhã, a falar de desporto. Campeões nacionais de futebol adaptado, o melhor jogador do mundo é angolano, chama-se Celestino Elias e ontem veio visitar a Rádio Nacional de Angola e conhecer o Vasco Inguri. Num país com uma história como a nossa, num país onde o corpo humano ficou com tantas marcas do que tanto nos doeu, esta vitória tem a força da união. Mais desporto, o Presidente da República recebeu ontem as campeãs africanas de handebol. O de agosto, como o handebol feminino, enche-nos mais uma vez de alegria. Aliás, já estamos com o coração nas mãos porque já em dezembro as nossas pérolas, desta vez a seleção, vão disputar mais um título africano aqui mesmo na República do Congo. Haja coração para tanta emoção. As emoções também andaram ao rubro em debates mais do que acesos no mundo do showbiz. Vai que diz e que volta e desdiz e bate boca e conversas gravadas nas redes sociais e horas a fio de programas de TV. Enfim, o público e os fãs encarregar-se-ão do desfecho deste assunto que nós passamos ao lado. Esta semana, em cheio com acontecimentos que encheram as conversas do dia-a-dia. No domingo passado, que é quando começa a semana, terminou o prazo para a legalização das confissões religiosas. Na terça, começou a Operação Resgate. Pedagogia, disciplina, fundamentalmente esta consciência de que é preciso mesmo arrumar bem a casa. Todas as polémicas valerão a pena, todos os debates serão necessários, todas as críticas, mas é preciso arrumar a casa. O Sindicato dos Médicos, entretanto, anunciou uma greve mais para o fim deste mês. A juventude da UNITA, a Jura, está em congresso, o congresso encerra hoje. O vice-presidente da República esteve no CUNEN, 48 horas de uma constatação que teve a seca no eixo das atenções e os projetos que asseguram a água no desfecho de uma viagem onde os rios deram imagens abundantes. Esta semana também foram atribuídos os Prémios Nacionais de Cultura e Artes, atribuídos e amplamente noticiados também pela força da sua simbologia. E o Presidente da República condecorou ontem personalidades civis e militares vivas e a título póstumo. Com 43 anos de país, haja reconhecimento e força para unir e continuar a construir. E da economia, no Conselho de Ministros, o Presidente extinguiu a Mecanagro e privatizou a Cafangol. Pelo mundo, tivemos eleições intercalares para o Senado e Câmara nos Estados Unidos da América e eleições no Madagascar foram destaques da informação internacional na Rádio Nacional de Angola. E o Banco Nacional de Angola fez anos na segunda-feira, dia 5 de novembro. Motivo mais do que suficiente para convidarmos o seu governador para a grande entrevista de hoje. A entrevista foi gravada no edifício do BNA e às 11 estará no ar aqui no seu programa. Sábado às 10h10, a história e os desafios do Banco Nacional de Angola. Sábado às 10h10, com José de Lima Massano. A grande entrevista numa grande rádio. A Rádio Nacional de Angola, unimos o país. É claro que às 10h30 os ouvintes têm o seu espaço de antena como sempre, mas vale este aviso, este lembrete de que a entrevista está gravada, portanto hoje teremos os ouvintes sobretudo para opiniões em relação aos grandes temas. Opiniões que são sempre bem-vindas. E para a música nós vamos fazer como na escolha do tema. Vamos à história. A história do BNA para a grande entrevista e trazemos um minguito num tempo em que ainda havia Luei. Dia 8 de janeiro de 37, dia 8 de janeiro de 37, foi o dia da troca da moeda, foi o dia da troca da moeda. Dia 8 de janeiro de 37, dia 8 de janeiro de 37, foi o dia da troca da moeda, foi o dia da troca da moeda.
e cuja moeda que contém nome de Kwanza, e cuja moeda que contém nome de Kwanza. Ai o Kwanza, a moeda nacional. Ai o Lueio, o filho de Kwanza. Ai o Kwanza, a moeda nacional. O Lueio, o filho de Kwanza. E cuja moeda que contém nome de Kwanza, e cuja moeda que contém nome de Kwanza. Ai o Kwanza, a moeda nacional. O Lueio, o filho de Kwanza. Ai o Kwanza, a moeda nacional. O Lueio, o filho de Kwanza. Ai o Lueio, o filho de Kwanza. Ai o Lueio, o filho de Kwanza. Ai o Lueio, o filho de Kwanza. 10 horas e 16 minutos. Nós temos que pedir ali aos colegas da direção de junta de programas que nos façam hora do vinil só com estas músicas para recordar que trazem marcos históricos tão importantes. O Luei realmente já não existe, agora nós temos o Kwanza e cêntimos, serão agora os cêntimos, então, os filhos do Kwanza. Cantaria Minguito se vivesse no nosso tempo. Bom, a música faz também história e faz também informação, mas vamos lançar o tema do dia, no fundo, os grandes motivos, as linhas gerais que nos trazem, além do aniversário do BNA, que nos trazem esta grande entrevista com o governador José de Lima Massano. Justino Mabaia, bom dia. Bom dia. Tony Pedro, não vejo nada de positivo com relação à população. Irene Kitoko, a tendência é melhorar. O banco tem também novos serviços para facilitar a transação de dinheiros. Edson Rafael, como é possível o país não ter divisas, sendo o Banco Nacional? Como é que as divisas vão parar no mar? Como é que temos divisas na rua? E nos próprios bancos comerciais não temos divisas. Euclides Serrote Mendes, sou estudante de Relações Internacionais. Faço uma avaliação positiva porque o Banco Nacional de Angola, através da política monetária, tem conseguido fazer com que a inflação reduza. O Banco Nacional é o Banco Central da República de Angola. Foi oficialmente criado em 1976, a 5 de novembro. Portanto, há 42 anos. Mas foi em 1991, com base na Lei das Instituições Financeiras, que o país passou a implementar um sistema bancário de 2 níveis. O BNA passou a exercer a função de Banco Central, consagrado como autoridade monetária, agente da autoridade cambial e separado das funções comerciais. Numa avaliação sobre o seu funcionamento, o economista Fernando Vunge, um homem ligado ao setor bancário, disse que nos últimos meses o Banco Nacional de Angola está muito mais interventivo e a cumprir com o seu papel de fiscalização e supervisão dos bancos comerciais. Fernando Vunge elencou 3 ações do BNA que considera positivas, nomeadamente a concessão de autonomia aos bancos comerciais para a venda de divisas aos clientes, a medida que passou a disciplinar a importação de mercadorias por via da carta de crédito e a adoção da política do câmbio flutuante. Permitiu, nos primeiros 8 meses dessa medida, a taxa de câmbio do mercado informal já, digamos, tivesse uma redução acentuada para vai ir se aproximando pouco a pouco a taxa de câmbio do mercado formal. Falava-se de um diferencial cambial em que de 150%. Hoje, por exemplo, já existe uma convergência que se situa em volta dos 20%, ou seja, entre a taxa de câmbio do mercado informal e a taxa de câmbio do mercado informal. Este é um dos ganhos da implementação da medida da taxa de câmbio flutuante. Também havia, infelizmente, alguns aproveitadores que faziam a especulação, ou seja, recebendo as divisas no mercado formal por via dos bancos comerciais e repassavam as mercadorias por a taxa de câmbio do mercado informal.
E o professor universitário José Gaspar Júnior olhou para o setor dos bancos comerciais para dizer que concorda com o instrutivo do BNA que orienta estes bancos a aumentarem até dezembro deste ano o seu capital social sob pena de virem a ser extintos. Em jeito de crítica, o professor José Gaspar Júnior considera que, nos dias que correm, a atividade dos bancos comerciais é, como disse, bastante básica, resumindo-se nos depósitos e mercado cambial. Concessão de crédito não se faz sentir. Por isso, José Gaspar Júnior sugere aos bancos comerciais que adotem novas estratégias ou mesmo fusão para evitar a extinção. Não foi mal a fusão entre o Millennium Angola e o Banco Atlântico. Pelo que eu saiba, não sei se existem outros dados, não houve despedimentos, que é uma das coisas que mais receamos, a perda de postos de trabalho, e nem houve encerramentos tácitos de agências. Creio que bancos pequenos poderiam, antes de esperar a intervenção do Banco Central, como já aconteceu com a Banca, o Banco Angolano de Negócios e Comércio, né? Antes de esperar a intervenção, na incapacidade de poder se fusionar com outros bancos de tamanho da sua categoria, seria muito mais positivo do que esperarmos a intervenção. E o que dizem os empresários sobre o BNA? Filomena de Oliveira, a empresária da Huila, disse que falta concertação entre o Banco Nacional de Angola e o setor empresarial no estabelecimento de políticas monetárias. Até aqui as políticas têm sido definidas de uma forma muito restrita pelos próprios funcionários da banca. E o que acontece, há uma dicotomia, há um desajustamento à nossa realidade. Por vezes ficamos com a sensação de que o Banco Nacional de Angola está muito mais interessado em responder aos desafios internacionais e ficar alinhado com as finanças e as políticas monetárias internacionais, que é bom. O que não é bom é que elas também não sejam consequentes em relação à nossa realidade. Necessitamos que o Banco Nacional de Angola trabalhe com a Confederação Empresarial no sentido de ajustarmos a lei das cooperativas e os instrumentos financeiros das cooperativas de crédito, porque essa é a solução que vai dar um maior impacto no que diz respeito à reorganização da economia familiar e da economia agroalimentar e da indústria agroalimentar. Mais ainda, o que os empresários querem do BNA é aquilo a que Filomena de Oliveira chamou de diálogo permanente. O que é que nós esperamos do Banco Nacional? É mesmo que haja um diálogo muito mais próximo, uma concertação e uma auscultação permanente, para que não percamos tempo nem oportunidades a definirmos políticas que estejam desadequadas, mas sim a caminharmos muito mais rapidamente e com soluções sustentadas para a nossa realidade e, claro, que dentro do compliance e da regulação internacional, que todos nós sabemos que devemos aderir, mas temos que ter também um pouco de nacionalismo e olharmos também para aquilo que é o nosso país. A história e os desafios do Banco Nacional de Angola é o tema para a grande entrevista com o governador do Banco Nacional de Angola, José de Lima Massano, neste sábado às 10h10. Obrigado, Justino Mabeia. Aqui estamos então em equipa neste sábado às 10h10 com Pedro Manuel, Rita Nogueira, Dário de Castro, Mendes Jacinto, e esta semana juntou-se a nós também o José Luís Faria, que nos deu um apoio na componente técnica. E agora vai juntar-se Januel Gonçalves. São tantos os temas que nos importa um pouco avaliar ou analisar o papel dos bancos centrais. Vamos lançar então um tempo de análise. Bom dia, Januel. Os bancos centrais desempenham desde há muito tempo um papel importante. E se formos à história dos bancos centrais, verificamos, por exemplo, que o Banco Central da Inglaterra acabou por ser tão importante como a própria monarquia na criação do Reino Unido. Ou seja, que a absorção, vamos chamar assim, da Escócia, do país de Gales e da Irlanda do Norte, deu-se não só por ação de força política, força militar, mas por ação da libra esterlina. O peso da moeda, o mercado é sempre um elemento muito importante e um banco com essas funções, função de grande coordenação monetária, é sempre um elemento decisivo, é mesmo uma instituição. Ora, hoje nós verificamos que em diversos países,
sobretudo países em fase de desenvolvimento ainda muito elementar, os bancos centrais não desempenham todo o seu papel. Primeiro porque a própria conjuntura macroeconómica não lhes permite ir muito longe, e em segundo lugar porque há sempre pressões políticas, de maneira que, previamente, para que um banco central possa funcionar bem, além de necessitar de excelentes quadros, além de necessitar de uma boa reputação internacional, precisa de ter um apoio político que se traduz na menor intervenção possível. E, em segundo lugar, que as condições do mercado são minimamente aceitáveis, ou seja, que não há carências de base que distorçam completamente a conjuntura e que afetem até o valor da moeda. De maneira que é na moeda que se decidem muitos problemas. Diversos países africanos não estão pior porque têm moeda convertível. É o caso dos países da zona do franco CFA e da zona do Rand. E, ao mesmo tempo, diversos países que têm moedas autónomas, moedas que até nem são muito convertíveis, mas que são seguras, e que os países em questão apresentam muita seriedade, isto repercute-se no desempenho de um banco. Ou seja, que um banco central é consequência do prestígio que o seu próprio país tenha e é a partir disso que dá força à moeda. Isto passa-se em termos internacionais, no mercado internacional, passa-se em termos internos. E internamente ter confiança no banco é muito importante, num banco quando ele é central, sobretudo, mas em qualquer outro banco. Ninguém coloca dinheiro num banco que levante riscos. De forma que, neste momento, em Angola, estamos numa fase que é uma daquelas fases de transição que Angola passa muito e a moeda é muito atingida. Estamos com uma moeda em depreciação constante. Ao mesmo tempo, estamos com uma taxa de inflação que significa recuo em relação a alguns anos em que já tivemos desempenhos que iam no sentido positivo. De maneira que, acrescentar tudo isso, o país está com déficit de investimentos, está com necessidade de capital. E sabemos que muitos cidadãos nacionais têm esse capital. São estes os grandes desafios para que o Banco Nacional consiga ter uma ação eficaz no quadro da promoção de desenvolvimento. É sobre isso que vamos falar hoje. Vamos sim. A depreciação da moeda, a inflação, o déficit, o repatriamento de capitais, uma série de conceitos que precisamos entender melhor, compreender melhor, para podermos estar à altura de acompanhar o debate, mesmo porque a informação económica é uma informação de especialidade e nem sempre conseguimos descodificar suficientemente todas estas informações que nos são dadas assim ao mesmo tempo, em períodos muito curtos da nossa história. Às vezes, para nós, o conceito de economia é bem mais pequenino e sente-se na mesa, na comida que temos ou não no dia-a-dia. Mas isso é coisa calada, a quedar no osso, no fundo do poço, parece não sei lá mais nada. Oi. Se calhar é agora, até por onde der. É só quanto é minha parte, deixo o angolano sofrer. Ai.
seu barril do petróleo e o mangope não tem gasóleo para pôr no gerador. Diz só pai, oh pai, isso é que é. Isso é que é economia. Ai, papá me diz isso é que é papá. Isso é que é economia. Isso é que é. Isso é que é economia. Tem homens que eram crianças, cresceram na rua, ganharam a vida pedindo no amigo. Isso é que é. Isso é que é economia. E os outros ainda que dão o dinheiro no concidadão para serem protegidos. Isso é que é. Isso é que é economia. Papá me diz isso é que é papá. Bom papá me diz isso é que é. Isso é que é economia. E a vida que a gente teria se a educação fosse prioridade na periferia. Eu quero. Isso é que é economia. Ei, aonde vai meu país? Ai, aonde vai meu país? Isso é que é economia. Onde eu vou morar um dia? Onde eu vou mudar um dia? Com a mãe mais amorosa, com a prima da Rosa, que batia a fugir nos calinguindom, com a tanta gasosa, com a gente generosa, entrou na avenida. Bom, entramos no nosso período de telefonemas, sobretudo para opiniões, chamamos a atenção para isso. Os nossos números os ouvintes já conhecem, 927 780 879, 941 580457. São 10h31. Façam favor então de ligar, sobretudo, sublinhamos, para darem as vossas opiniões, uma vez que colocar perguntas hoje não será possível. Aguardamos então que nos liguem e continuamos a ouvir. Isso é que é economia. Olá Zé Filipe, bom dia. Já nos ligou a semana passada, não ligou? Liguei, a semana passada liguei. Está ligado à Funda? Sim, a partir da Funda. Nós e no bairro da Quilunda, o bairro mais latrinário deste mundo é o bairro Quilunda, onde eu resido. Nós lembramos-nos sempre dos nossos ouvintes. Diga então, Ok. José Filipe, faça o favor. Ok. Antes de tudo, agradecer o efeito que me foi obtemperado na melhor rádio do país, que é a Rádio Nacional. Entrando ao tema, o tema é tão avultado. Eu gostaria de arguir os novos presidentes dos bancos centrais do país. Aí está. Só há um banco central, José Filipe, que é o BNA. Depois temos os bancos comerciais. Só um? Central só, que é o Banco Nacional de Angola. Ok, então gostaria de arguir o mesmo presidente deste próprio Banco Nacional. Ok, eu sempre tenho sempre dado vários ditados na língua que comanda o mundo, que é a própria língua inglesa. Sempre eu mesmo hoje ainda darei mais um ditado que diz que do well and everywhere. Isto em português diz: quem boa cama faz, nela se deita. É a mesma coisa dizendo que quem o bem faz, do bem espera receber. Então, este conselho vai ao presidente do mesmo Banco Nacional de Angola para que dirija bem. Porque o presidente do Banco Nacional, na ausência do presidente da República, eu posso dizer que ele pode substituir. Mas em Angola o que estamos a ver é como o nepotismo é que está a afundar o país, porque basta ver que este filho de um general, o filho vai fazer um mutuamento a este banco e depois já não faz de volta as mesmas pecúnias. E aí o povo vai sempre a carpir, porque os mesmos emblemas que se encontram neste próprio banco é de todos nós, mas o número que está a usufruir destes valores é o número ínfimo. Isso não
anda bem numa sociedade. Então, para dar também aso aos outros, eu termino por aqui. Obrigado pelo desejo que me foi aquecido. Obrigada a nós, José Filipe. Entendemos a preocupação de cada um de nós com a necessidade de se cuidar bem do dinheiro que é de todos, do bem do país. Vamos só esclarecer também algumas coisas, porque a rádio também serve para isso. Em termos legais, quando o Presidente da República não está, quem o substitui é o Vice-Presidente da República, que, de acordo com a nossa Constituição, é também um cargo de eleição, a Vice-Presidência da República. E na ausência do Presidente da República e do Vice-Presidente da República, é o Presidente da Assembleia Nacional que exerce, então, esse cargo em substituição de quem os... É bom sempre conhecermos estas coisas. Agora, do ponto de vista da economia do país, entendemos naturalmente a mensagem que o José Filipe nos quis deixar em relação à função e à missão do Banco Nacional de Angola e do seu governador. Vamos ao Huila, mais propriamente à Matala, que agora começamos a falar mais dos municípios. Abel Prata, bom dia. Olá, muito bom dia. Olá, então diga. Sim, olha, é só para dizer que quero aqui parabenizar a Rádio Nacional de Angola por precisamente ter esta humildade de dar aos ouvintes opinar os fatos que ocorreram ao longo da semana. De vários fatos que ocorreram ao longo da semana, em primeiro lugar, eu quero parabenizar os nossos jogadores parambutados, não é verdade, por nos terem brindado com esta taça, o título mundial. E de outro tema, quero também aqui me debruçar, sobretudo, a campanha que a Jura precisamente está a levar a cabo. Eu penso que é bom exercício para a nossa democracia, pois que efetivamente a meritocracia deve ser um dos elementos preponderantes. Isto que a Jura está fazendo é um elemento muito importante. Aqui também gostaria de passar uma crítica mesmo, mas uma crítica construtiva à nossa Rádio Nacional, não obstante a televisão pública, por não ter criado condições, não é verdade, para que esses candidatos manifestassem publicamente as suas opiniões. Então era tudo que eu tinha por precisamente passar e muito obrigado, bom trabalho para vocês. Agradecemos nós, 10 horas e 37 minutos, Abel Prata, a partir da Matala, na Huila, a referência então à necessidade de reconhecimento da meritocracia, à necessidade de o BNA e todo o sistema bancário e financeiro do país dar mais valor a essa meritocracia para que o nosso dinheiro seja melhor cuidado, e a referência ao Congresso da Jura, a Juventude da UNITA. O Congresso vai terminar hoje, a crítica deixada de que talvez tivesse sido importante ouvirmos mais um pouco cada um dos candidatos. Agora vamos para o CUNEN. António Caetano, bom dia. Muito bom dia. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, senhora Paula Simon. Eu também me congratulo com os resultados da nossa seleção e espero que eles continuem a dar esses louros para o país. Entrando para o tema, eu gostaria de falar um pouco para a questão de fiscalizadora do Banco Nacional. E eu gostaria de pedir de dar a seguinte opinião. Na realidade, nós temos bastantes dinheiros que estão fora do país. E isso tem sido o tema do momento, né? Todo mundo fala dos dinheiros que foram parar para fora do país, sem a devida autorização. E, além disso, nós também sabemos que há muito dinheiro espalhado pelo país que saiu dos bancos, né? A título de créditos, né? Sabemos que há muitos créditos mal parados que foram concluídos, em alguns casos, pelos bancos comerciais. Então, nesse sentido, eu gostaria de opinar que era necessário que primeiro esses dinheiros que estão lá fora e que saíram de forma ilegal voltassem, porque eles vão ser necessários para o desenvolvimento de uma série de ações no sentido de permitirmos também que o país tenha um crescimento diferente. Em segundo lugar, eu gostaria que também os
créditos mal parados fossem de alguma forma recuperados, né? Que houvesse uma certa atenção no sentido de recuperar esses créditos, porque afinal são dinheiros que saíram e as pessoas se comprometeram a devolvê-los, né? Com a ideia de realizarem projetos e esses projetos darem rendimentos e depois esses dinheiros serem devolvidos, mas isso não aconteceu. Então é necessário que se, digamos em termos, que se aperte o cerco a essas pessoas por formas a que eles devolvam esses dinheiros. Mas isso porquê? Porque essa é efetivamente uma das questões que fazem parte do papel fiscalizador do Banco Nacional. É necessário que nós todos saibamos onde é que estão esses dinheiros, porque é que eles não voltaram e porque é que eles não estão a servir para desenvolver ações dentro do país. Neste momento, nós sabemos que está a haver a Operação Resgate, que é uma operação que é necessária, que é preciso efetivamente disciplinar o país. Mas se esses dinheiros estivessem na posse do banco, estivessem devidamente controlados, eles podiam ajudar a essa operação. Porquê? Porque nós sabemos que há pessoas que estão a desenvolver pequenos negócios e são negócios de oportunidade. Alguns deles, por exemplo, faziam esses negócios nas ruas, eles aí faziam uma espécie de uma armadilha para apanhar quem eventualmente passasse. A partir do momento que essas pessoas vão para os mercados, portanto, os lugares indicados, pode ser que eles a armadilha já não funcione da mesma maneira. Portanto, significa dizer que aquele negócio que era viável naquele sítio, no mercado oficial, poderá já não ser. Então significa dizer que estamos a criar provavelmente uma situação em que aquela pessoa que sobrevivia daquele negócio poderá já não poder ter os mesmos rendimentos. Era aí onde esses dinheiros que estão lá fora, esses dinheiros que eventualmente foram postos ilegalmente lá fora, poderiam funcionar, não é? Você saiu do seu lugar, onde eventualmente você ganhava algum dinheiro no fim do dia, agora está num espaço onde, embora seja um espaço legal, mas já não tem os mesmos rendimentos, e aí o papel do banco devia funcionar no aspecto da concessão de pequenos créditos que pudessem fomentar outro tipo de negócios e provavelmente permitir que as pessoas pudessem ter outros tipos de negócios que permitissem a manutenção das suas vidas. Portanto, era nesse sentido que eu gostaria de dar a minha opinião, no sentido de que é preciso nós iniciarmos os processos e que esses processos tenham princípio, meio e fim. Que não se comece com um processo, como é, por exemplo, o processo que se iniciou de fazer voltar esses dinheiros para o país, e que nós neste momento não sabemos exatamente em que ponto é que esse processo está. Portanto, o papel fiscalizador do banco também consiste em nos informar como é que esse processo está. Se efetivamente ele está a caminhar bem, e há quantas é que andamos? Se já houve dinheiros que voltaram, quanto é que já voltou, onde é que esses dinheiros estão e qual é o fim que será dado a esses dinheiros. Era nesse sentido que eu gostaria de dar a minha contribuição. Muito obrigado e continuação de bom trabalho. Obrigado nós, António Caetano. No que diz respeito ao repatriamento, apenas recordar um pouco a questão cronológica. Foi aprovada a lei do repatriamento, estamos ainda naquele período de graça, ou seja, em que quem queira repatriar voluntariamente o dinheiro ilícito, porque é de dinheiro ilícito que estamos a falar, para o país, ainda está dentro do prazo. Entretanto, há também o regulamento da lei do repatriamento de capitais, que a qualquer momento aguardamos seja publicada em Diário da República, para sabermos então de que forma esses dinheiros repatriados virão a ser aplicados. Agora, vamos até ao Lubito. José Chiloy é sempre muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, senhora jornalista. Faça favor de dizer. Obrigado. O que eu quero dizer é que o país está cheio de agitação. Os partidos políticos estão aí a agitar, ou as pessoas estão a agitar, para que os antigos governantes para ir presos. Então, isso não podia precisar que as pessoas ou os dirigentes na cadeia. Então, o que podia se fazer era que toda aquela pessoa que tirou dinheiro no país para fora,
Então, muitas pessoas, é preciso desobrigar. Quando a pessoa que tirou dinheiro no país para outros países, então traz. Só não podia agitar os dirigentes antigos, meter nas cadeias. Por isso que o país está cheio de agitação. Então, as pessoas não estão para trabalhar, estão para se agitar. Então, queremos que o dinheiro que está fora do país venha no nosso país, para que todos trabalhem. Porque as pessoas hoje em dia, por isso que há delinquência no país. Porque as pessoas não têm emprego. Até as pessoas, as casas construídas, que foram construídas no país, cada província, dizem que é para os jovens. Então, se é para os jovens, está os jovens que vão receber as casas, não é todos os jovens das províncias. Os que vão receber as casas são os filhos das pessoas grandes, dos filhos grandes, dos pais que são grandes. Isso não se pode. Então, muita gente que tem é jovem. Então, é preciso que o país, ou cada dirigente que dirige o país, a província, as casas para ser entregue. Então, cada jovem, cada pessoa que tem filho, que é jovem, então tem que receber casa. Então, o que é preciso é só o dinheiro que está fora, das pessoas, os dirigentes que não têm dinheiro de fora. Então, é ir à busca. Não é preciso meter os dirigentes nas cadeias. Isso é a minha opinião. É verdade. Então, muito obrigado. Muito obrigado, agradeci muita gente, muito obrigado. E também os irmãos que saíram há pouco tempo, fala muito, não podíamos falar muito. Uma pessoa que entra na linha, fala pouco para admitir os outros entrarem. Muito obrigado, estamos juntos, bom trabalho. Obrigado nós, José Chiloia, sempre muito bem-vindo, o José Chiloia e esta onda que nos chega do Lubito. Oséias Xingufo está a ligar-nos do Andulo, no Bié. Bom dia. Muito bom dia, caríssima jornalista, e também ao nosso convidado para esta edição. Para dizer que eu estou a acompanhar o tema em debate e quero concentrar-me simplesmente na questão do banco BPC, que, se não fugir à conversa, também se enquadra nas políticas do Banco Nacional de Angola. Alô? Sim, sim. Na verdade, o Banco Nacional, como é que tentamos dar aqui uma explicação que seja simples, sem incorrer em erros? O Banco Nacional é a entidade que tem que regular a banca no geral, né? Que define as regras, que define as normas, que acompanha, que fiscaliza o serviço da banca comercial, por exemplo, e o BPC é um banco comercial. Está bem, sim. Tá? Então não estou fora do tema. Não. Está bem. Então, nós temos acompanhado, sendo o BPC um banco com uma rede muito extensa e que consegue cobrir a maior parte da função pública em termos de salários. Gostaríamos que fosse o banco que pudesse ter maior pujança ou então capacidade de responder àquilo que são as necessidades dos utentes. Mas nós temos acompanhado o contrário. Temos sim acompanhado que o Banco Nacional tem certas vezes orientado políticas claras que pudessem fazer com que a banca em geral pudesse caminhar num caminho, desculpe o pleonasmo, mas num caminho certo. Acompanhamos que, para além do Banco BPC ter grande deficiência ou às vezes não ter mesmo capacidade de responder à demanda, ainda encontrarmos funcionários do BPC sem qualidades para poderem prestar os serviços que nós precisamos. Por exemplo, aqui no meu município, de onde vos falo, se for a fazer uma pequena pesquisa e conversar com as pessoas a dizerem aquilo que tem sido o comportamento de certos bancários, poderão encontrar que é negativo. Isso poderia mesmo até fazer com que esses fossem retirados e colocarem pessoas com qualidades necessárias. De facto que o Banco BPC também deixou de prestar serviços como créditos para funcionários e outras coisas, mas e assim a economia não avança, porque se não houver créditos, se não houver certo acompanhamento dos mesmos créditos, então não haverá produção. Não havendo produção, não há nessa altura empregabilidade. Então gostaríamos que o nosso dirigente ali que responde pela área da banca começassem mesmo a seguir em todos os lugares onde temos esses estabelecimentos e fazer com que esses correspondam às necessidades dos trabalhadores e aos tempos atuais, para que pudéssemos ver uma certa mudança. Até tem havido casos em que os funcionários mexem em salários dos funcionários do banco, mexem em salários dos que estão lá domiciliados nos bancos. E às vezes, quando vamos para lá para pedir explicação, não temos explicação clara. Então,
é preciso que essa coisa se reveja e consigamos, através do banco, desenvolver o país, porque se não houver uma banca forte, o país não poderá desenvolver. Muito obrigado e bom trabalho. Obrigado nós, Oséia Xinguf. Um forte abraço e um bom dia ao Bié e ao Andula em particular. João Matumona, no Zaire, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, caro jornalista. Bom dia, povo do Zaire. Bom dia, Angola. Bom dia para si também e venham daí essas opiniões. Sim, a primeira questão que eu vou colocar é o governador do Banco Nacional. Olha, João Matumona, nós vamos relembrar. A entrevista de hoje está gravada, foi necessário gravá-la por antecipação, por razões de agenda, que aliás nos nossos serviços noticiosos seguramente poderão explicar essa força da agenda de hoje e da agenda da manhã. Portanto, a entrevista está já gravada, não podemos colocar questões, não é? Mas naturalmente estamos abertos às suas opiniões. Ok, eu só queria saber o que se passa com o Banco BPC. Porque a maioria dos funcionários públicos ganha no BPC. E antigamente o BPC dava o salário adiantado e atualmente não recebemos esse salário adiantado. Houve uma promessa que no primeiro trimestre do ano em curso, que o BPC podia dar, ou podia começar com os créditos. Até agora, guardemos, até esse tempo que estamos quase a terminar o ano 2018. E a outra coisa que eu me preocupo, será que o governador do Banco Nacional, que é a entidade das bancas, tem o número total, o número exato das pessoas que têm conta fora do país? Se tem, é melhor publicar e saber que quem é que tem dinheiro fora do país, que esse dinheiro deve ser voltar no nosso país, para o bem do país. A outra coisa, eu sugeria que o Banco Nacional desse mais as divisas nos bancos provinciais, porque há momento nós vamos nos bancos provinciais, essas divisas que nós ouvimos, dólar, o euro, e nós não vimos, só escutamos que não, o governador autorizou que os bancos tenham autonomia de dar divisas aos funcionários que pretendem, ou algumas pessoas que querem viajar fora do país ou querem fazer economia. Mas esse dinheiro, na verdade, quando vai lá, nós não vimos. Então eu queria que um bom esclarecimento. Será que nas províncias, exemplo aqui nós no Zaire, esse dinheiro nós temos ou não? Para que, exemplo, se quero viajar para o Congo, lá só se precisa o dólar. Então esse dinheiro poderia ajudar essas pessoas que viajam em termos de saúde para tentar de facilitar a viagem nesses países. Essa era a minha contribuição. Um bom dia para todos, um bom dia Zaire, um bom dia todo o povo de Mbanza Congo. Muito obrigado e bom trabalho para vocês ali. Muito obrigado nós, João Matumona. Temos também via WhatsApp a mensagem do Fernando Solinho, que nos escreve de Moçambique e que nos pergunta: em tempos de crise, quem guarda o guarda? Para dizer que os administradores dos bancos comerciais deverão ser fiscalizados. São eles que usufruem das divisas e são eles que alimentam o mercado informal. Esta a mensagem que nos chega então de Moçambique, do Fernando Solinho, e vamos fechar esta ronda de entrevistas no IJ. Afonso Frederico, bom dia. Muito bom dia, caríssimo jornalista, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nacional de Angola, de Cabinda ao Cunene de Maré Leste. Quanto ao tema, pensamos nós que é muito pertinente, tudo porque nós hoje temos notado muita dificuldade no que diz respeito à nossa economia, no campo da nossa divisa. Infelizmente, mesmo que nós fazermos tantas perguntas aqui, não teremos o retorno da resposta para tal, porque o senhor na qual vai responder à entrevista já está gravado. Mas eu tenho aqui umas questões muito pertinentes. A valorização do dólar tem dificultado muitas das vezes aquilo que é a banca comercial nos nossos bancos a nível do país. Tudo vê-se que
Hoje o Kwanza não tem o valor que teria, está desvalorizada e valoriza-se mais o dólar. Há uma das questões também que me preocupa até hoje, é a questão dos valores que estão lá nos estrangeiros. Os 6 meses na qual o senhor presidente havia dado para esses compatriotas nossos que têm esses valores, quando é que vem esse valor? Porque esse valor se vira aos nossos bancos e vai beneficiar mais para nós os angolanos. E que seria bom ouvirmos quais são as novas medidas, porque eu sei que os 6 meses passaram e até hoje não se diz nada. Então, era uma preocupação que também deixamos aqui ao ar e nós, como cidadãos, esperamos que o governo faça alguma coisa, porque temos muita dificuldade mesmo no que diz respeito à comercialização das nossas divisas nas bancas comerciais. Então, era mais ou menos isso. E também, caríssima jornalista. Sim. Sim. Eu sempre venho a pedir a um programa que tem passado na Rádio Nacional nos sábados de manhã pelo América Xavier, que infelizmente até hoje não tem uma resposta, e agradecer que deixasse mais a minha mensagem no programa África Magazine. O Pedro Manuel está a dizer-nos que já o Pedro Manuel, que é da equipa de Sábado às 10h10, está a dizer-nos que já foi contactada a produção do África Magazine sobre a sua questão. Não há problema, penso que nesse sábado, então próximo sábado terei a resposta no mais pela minha caixa ver. Muito provavelmente sim. Muito bom dia e muito obrigada. Temos ainda, e vamos fechar com esta opinião, o Noé Maurício Midrand, que nos escreve da África do Sul via WhatsApp e que nos pergunta porque é que o funcionário público em Angola, com um salário subsidiado no BPC, sendo o pior banco em termos de atendimento, não podem mudar de banco? Esta é a pergunta que nos é colocada. 10h56. Fechamos aqui este tempo de estarmos com os nossos ouvintes e de recebermos as suas opiniões. Às 11 começa a grande entrevista. É que a vida é assim. Enquanto temos que entender estas noções todas da economia, há um dia-a-dia que está aí nas nossas vidas que nos obriga, por um lado, a ter que viver ao mesmo tempo que procuramos entender para analisar. São os O2. E os assuntos do dinheiro. E luto para sobreviver, mas tenho Jesus para me manter de pé. Ele é a luz que alimenta minha fé e me conduz na esperança de vencer. Viver bem, sem precisar de ninguém, e dorme sobre o cumbo, mas isso não lhe dá o direito de subestimar, ignorar, rejeitar aquele pobre como é. Quem tem dinheiro tem vida é mesmo assim, mas quem é pobre também pode ser feliz. Quem tem dinheiro tem, a vida é mesmo assim, mas quem é pobre também pode ser feliz. Quem tem dinheiro tem, quem é pobre também pode ser feliz. Quem tem dinheiro tem, a vida é mesmo assim, mas quem é pobre também pode ser feliz. Ser pobre não define diferença entre os homens. O modo de pensar, querer vida ganhar com sacrifício em seu benefício, fazendo tudo lindamente, paciente e confiante que será feliz. Quem tem dinheiro tem, a vida é mesmo assim, mas quem é pobre também pode ser feliz. Quem tem dinheiro tem, a vida é mesmo assim, mas quem é pobre também pode ser feliz. Quem tem dinheiro tem, a vida é mesmo assim, mas quem é pobre também pode ser feliz. Quem tem dinheiro tem, a vida é mesmo assim, mas quem é pobre também pode ser feliz. Se hoje tens, também é graças a alguém. E é pobre, explorado, não tem nada. És ocupado. Salários mal pagos, atrasados, deslocados. E não percebes que o dinheiro não é tudo, mas
Essa dignidade é que tem real valor. O pobre pode não ter nada, mas está sempre a cantar. Nada de na tristeza, está sempre a cantar. Sábado às 10h10, a história e os desafios do Banco Nacional de Angola. Sábado às 10h10, com José de Lima Massano. A grande entrevista numa grande rádio. A Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. Dr. Massano, muito bom dia. Nós gostaríamos, em primeiro lugar, de lhe agradecer a entrevista, de lhe dar os parabéns por mais um aniversário do BNA, aliás, à equipa do BNA que o senhor representa, e por agradecer também receber-nos nesta casa que é um verdadeiro encontro com a história, né, de uma densidade histórica muito, muito grande. Já pensou arranjar uma parte do museu aqui, com algumas visitas, ou é de todo impossível? Já foi uma opção, mas antes de mais gostaria de agradecer à rádio pelo convite e também, em nome dos colaboradores do Banco Nacional de Angola, a atenção que nos prestam. Quando foi aqui do nosso projeto do Museu da Moeda, nós consideramos várias opções. E uma delas também foi se este edifício não dava bem para um museu. Entendeu-se que pela sua dimensão, o facto de termos os serviços centrais do Banco Nacional de Angola, as alternativas que se colocavam também na altura, de ter que construir um novo espaço para o Banco Nacional, que talvez não fosse a melhor solução, a melhor opção. Mas temos tido também o grato prazer de receber nesta casa muitos visitantes, alguns que vêm de forma propositada para conhecer o edifício. O edifício, de facto, é emblemático, ele é de 1956. Mas é cheio de pequenos detalhes, tanto quer nos espaços de trabalho, como nos espaços exteriores, a sua fachada, os acabamentos foram utilizados, os próprios candeeiros, é tudo com uma mensagem forte. E algo interessante em relação a este edifício é que os vários governadores que por cá passaram sempre tiveram muito cuidado na sua proteção e preservação. Durante a minha primeira passagem pelo Banco Nacional de Angola fizemos alguns ligeiros acertos, que foram necessários. Mas aí também com o consentimento do Ministério da Cultura há um entendimento a nível da Unesco que símbolos podem ser retirados. E nós tínhamos aqui ainda, em 2010, vitrais que diziam Província de Angola, Banco de Angola. Então fizemos estas alterações e hoje passa-se quase que de forma despercebida. Naquele momento foi também assim de algum debate interno, porque uma corrente dizia, bom, isto é a história, é assim mesmo, tem que ser alterada. Mas deu-me também satisfação porque depois de termos feito e tivemos aí a sorte de encontrar um discípulo da pessoa que tinha desenhado os primeiros vitrais, e um dos colaboradores nossos, depois de termos os novos vitrais, ao passar diz, estamos independentes. E de facto, mas o edifício é assim, é cheio de história, tanto nas suas peças, mobiliário, os azulejos, e algo que fazemos todos muita questão de manter como é. Dr. Massano, ainda bem que começamos por falar em museu, porque todas as cordialidades não nos podem tirar da força da atualidade. Repatriamento, Museu da Moeda, as assinaturas das notas, a questão das divisas, que no senso comum da percepção da economia tem assim esta abordagem simplista, não há divisas, o BNA não nos dá divisas. Nós começaríamos então pelo museu. Tem sido fortemente atacado pelo projeto do Museu O Novo, não o edifício BNA. Vamos pronunciar-nos, vai pronunciar-se sobre isso? O Museu da Moeda também corresponde a um desígnio antigo do Banco Nacional de Angola, portanto não foi um projeto iniciado pelo meu governo aqui no Banco Nacional de Angola, pela equipa que comigo esteve tanto entre 2010 e 2015, janeiro de 2015, e também o próprio desejo político das nossas autoridades de termos o Banco Central no clube dos cerca de 50 bancos
centrais no mundo que têm um museu, como forma de preservar a sua história e, no nosso caso, também com o propósito de termos um espaço de inclusão e de educação financeira. Portanto, é raro o dia que não temos aqui colégios a visitarem-nos o museu. Foi uma obra complexa, porque construída, portanto, sobre um manto freático elevado, e em relação à complexidade da obra em si, teremos pessoas bem melhor preparadas para dar estas explicações. Penso que, e daquilo que me vou apercebendo relativamente a algumas das referências negativas feitas ao projeto, terão a ver com o custo do projeto ou, eventualmente, com uma pretensa associação ou conflitos de interesses na sua construção. Em relação aos custos, nós, e o projeto em si, porque de facto temos, além do museu, temos uma praça pública, tanto que foi parte do compromisso com a Sociedade de Baía de Luanda. E para isso reunimos-nos das pessoas mais capazes que tínhamos na altura para desenvolvermos o projeto. Portanto, tivemos aqui uma equipe interna de cerca de 11 pessoas. Quando diz interna, do BNA? Do BNA, mas tivemos um projetista, tanto renomado, que trabalhou também aqui na requalificação da Baía. Tivemos fiscais e tivemos também empresas de construção sérias que nos permitiram fazer aquela obra com segurança e basicamente dentro dos timings também que entendemos razoáveis. Tudo o resto tratamos mesmo assim, tanto quase com fé diver. O que posso dizer é que o cidadão José Massano não tem, nem nunca teve, qualquer empresa a trabalhar para o Banco Nacional de Angola. Não apenas para o museu, para qualquer serviço para o Banco Nacional de Angola. Não teve, não tem. E o cidadão é rigoroso na gestão dos bens públicos. As pessoas que aqui comigo trabalham, as pessoas que tiveram também experiências profissionais comigo noutras instituições por onde passei, conhecem-me, e procuro sempre levar com grande rigor, com disciplina, a gestão da coisa pública. Volta e meia somos criticados em relação às políticas que seguimos, às opções, e isso compreendemos e aceitamos bem. E são referências que também nos ajudam a melhorar o nosso trabalho. Mas passar para o outro lado, e esta visão que se quer colocar de que tudo o que é governante põe os seus interesses pessoais em primeiro lugar, não é algo que alinho e não é algo que acredito. Portanto, nós vamos continuar a fazer o nosso trabalho. É um trabalho difícil, complexo, mas necessário. Portanto, o país tem que dar a volta e compreendemos que algumas das nossas decisões provoquem outras reações, capazes de resultar em comportamentos, atitudes, como algumas que vimos acontecer, que procuram atingir a idoneidade dos profissionais do Banco Nacional de Angola. Mas nós estamos absolutamente tranquilos quanto ao trabalho efetuado e quanto à seriedade daquilo que vimos fazendo. Neste percurso nós assinamos vários contratos. No caso do Museu da Moeda, realizamos também um concurso. E desse concurso convidamos empresas que entendíamos ter condições de executar aquela obra. Convidamos a Soares da Costa, Motengil, a Greener, a Tecnasol, a Somag. E do concurso realizado, a equipa de avaliação recomendou um consórcio, portanto, um grupo de empresas que se apresentou coligadas,
para desenvolver o projeto. E dessa comissão de avaliação não temos nenhum membro do Conselho de Administração envolvido, muito menos o governador. De resto, o governador não recebe fornecedores, não interage com fornecedores. Temos áreas especializadas que o fazem. Podemos, eventualmente, por cortesia, ter um ou outro consultor, mas fornecedores, não. Portanto, temos áreas do banco especializadas para o fazer. Portanto, novamente, em relação ao trabalho que foi efetuado, estamos absolutamente tranquilos. O Banco Nacional de Angola, na sua ação, assina vários contratos para a produção de notas, as moedas metálicas. Temos, a nível da gestão das próprias reservas, também entidades externas, e procuramos levar estas relações sempre com grande respeito. E não há um único fornecedor de serviços, o Banco Nacional de Angola, que possa dizer o contrário relativamente à nossa atuação. Mas esta questão, tanto na mídia digital como nas redes sociais, parece ser cíclico, né? Nomeadamente no que diz respeito a si. Considera que pode ter alguma âncora à atualidade ou outras questões ligadas à atualidade? Bom, nós procuramos fazer o nosso trabalho no melhor das nossas capacidades. Procuramos também, nas opções de política, colocar o interesse público sempre em primeiro lugar. Nestas funções temos também que estar expostos a isso, não é? Tanto a crítica e volta e meia aos que pensam que sabem tudo e que hoje com um telemóvel é suficiente para fazer correr o que entendem adequado. Eu já vi de tudo. Mas, enfim, o importante mesmo é termos condição e sentirmos-nos bem para continuarmos a fazer o nosso trabalho. Uma última questão sobre as redes sociais é que essa questão dos telemóveis e da velocidade, das chamadas fake news, surgiu agora nos últimos tempos também aquela questão das notas que teriam a sua assinatura e a assinatura do ex-governador Walter. Quer explicar-nos exatamente o que se passa? Isso pode lançar algum pânico em relação à seriedade da moeda, alguma preocupação? O que é que se terá passado? Bom, foi uma opção. Nós já tivemos aqui internamente a ver porque é que se fez essa opção. Tanto termos as notas cá fora, tanto tínhamos um novo governador, é natural que o governador assine tanto as notas, mas fez-se a opção de se manter a data da autorização legislativa para a emissão da família do Kwanza, da atual família do Kwanza. Mas não é mais do que isso, portanto, aquelas notas são verdadeiras, têm um curso legal e por isso devem continuar a ser aceitos na economia. Pronto, e agora outra volta que não há a dar é a do repatriamento. Todos os caminhos vêm bater às belíssimas portas do BNA. Porquê que isso acontece? Porque nós somos o supervisor do sistema financeiro e porque o repatriamento vai acontecer via sistema financeiro. Como? O que é que isso quer dizer? Qual é exatamente o papel do BNA? Nós, neste momento, aguardamos que a própria lei seja regulamentada. Portanto, há um período de 6 meses que termina agora em dezembro e há um conjunto de normas. Portanto, a lei em si ela terá que ser ainda regulamentada. Nós esperamos que aconteça a qualquer altura. E dessa regulamentação, o Banco Nacional de Angola depois terá que emitir instruções precisas aos bancos comerciais no modo como devem atuar relativamente ao repatriamento desses valores. Mas o que vai acontecer e aquilo que é o nosso papel, tanto é assegurar tanto que os bancos tenham condição de recepcionar os recursos e atuar nos termos que forem definidos na regulamentação. A regulamentação tem a ver com as formas de utilização dos valores repatriados. Exatamente. As pessoas têm muito a ideia, e não sei se será normal, mas é assim que acontece, o repatriamento é o dinheiro que vem. No fundo, tratam-se de operações ao nível de banca, de relações entre bancos. Ou seja, o BNA, mais uma vez, vai regular entre os bancos que têm fora e a nossa banca comercial. Não, mas é dinheiro que vem. É dinheiro que vem. Portanto, são fundos
nós falamos em lícitos e ilícitos. Os fundos lícitos é um ato voluntário. Portanto, quem tem recursos no exterior do país e entenda trazê-los de regresso a casa para ajudar a economia a andar um pouco mais depressa, pode fazê-lo a qualquer momento. E depois temos aquilo que é ilícito. Em relação aos fundos ilícitos, a lei permite que durante os tais 6 meses eles possam ser repatriados, portanto, efetivamente depositados, transferidos para contas domiciliadas em Angola. E há depois um conjunto de benefícios, se podemos pôr assim, que são concedidos. Portanto, não há, além dos aspectos ligados à lei do combate, tanto ao branqueamento de capitais, porque há um conjunto de diligências que ainda assim devem ser efetuadas pelos bancos comerciais, conforme dispõe a lei, mas as pessoas não serão perseguidas judicialmente ou de outra forma pelos recursos que repatriarem. Falávamos da questão da banca comercial. Portanto, haverá uma decisão, esse regulamento prevê como é que se aplicam esses capitais repatriados e depois isso será feito via bancos comerciais. Via bancos comerciais. Via bancos comerciais. Portanto, a lei diz que parte dos recursos poderão ser utilizados para projetos no âmbito do Plano Nacional, do Plano de Desenvolvimento Nacional. E podem ser iniciativas privadas. Portanto, a regulamentação da lei vai-nos também dar essa indicação. Admitindo que seja assim, quem faça o repatriamento, num primeiro momento, terá os valores retidos no banco comercial até o início do desenvolvimento das tais iniciativas, algumas com características de investimento privado. Portanto, e os bancos vão fazer esse acompanhamento do ponto de vista financeiro. Sob supervisão do BNA? Sob supervisão do Banco Nacional de Angola, sim. Na altura em que se começou a falar do repatriamento, falava-se em cerca de 30 mil milhões. Pode falar-se em números? Quanto é que já teremos repatriado? Quanto é que se prevê repatriar ainda neste... Esse número não é nosso. De graça. Não, nós quando falámos sobre os recursos mantidos no exterior do país, referíamos-nos àquilo que diz a nossa balança de pagamentos. E a nossa balança de pagamentos capta os recursos de instituições públicas, privadas, e também com base na troca de informação com o Banco Internacional de Compensação, temos referências sobre aquilo que gerais, de recursos de nacionais no exterior do país. Mas, de facto, estamos a falar de recursos no geral. E o grosso dos valores que temos no exterior, que compunham aquilo que mencionou, são essencialmente recursos, começam com o próprio Banco Nacional de Angola, portanto as nossas reservas fazem parte dessas estatísticas, o Tesouro tem contas no exterior no âmbito de programas de financiamento, a Sona Angola tem contas no exterior, enfim. Portanto, não se conseguiu quantificar o que é que poderão ser recursos ilícitos. Portanto, essa é uma informação que, nesta altura, o que temos mesmo é que ver a lei a funcionar e o que é que regressa. Portanto, outros poderão ter mais elementos do que o Banco Nacional nesse domínio, mas o que nós temos é a informação com base na compilação que fazemos à balança de pagamentos. E não são divulgados esses números? São divulgados, tanto o documento é público, mas como referi, tanto essencialmente referimos a estas as magnitudes que são conhecidas, por isso do Banco Central, de empresas públicas e privadas, e também a informação que recebemos via o Banco Internacional de Compensação. E mesmo que nós insistíssemos muito em números, íamos perder algum tempo de entrevista a insistir. Porque não é que já terá sido repatriado? Porque não os temos. E no que diz respeito ao património, vai passar pelo BNA também? Penso que não, tanto a menos que esse património, porque aqui temos que aguardar, tanto também é uma iniciativa legislativa nova, temos que aguardar porque poderá a opção ser o património, a titularidade reverte a favor do Estado,
poderá ser o património liquidado e os recursos então entram para o país. Nesse caso será via sistema financeiro e naturalmente o Banco Nacional de Angola irá acompanhar. E a fase coercitiva também será o Banco Nacional de Angola, digamos assim, a controlar a componente que penaliza, não aí temos que aguardar pela regulamentação da lei. A lei vai também dizer-nos que entidades terão tanto essa responsabilidade. Mas aí há um papel que tem uma natureza judicial que já não compete ao Banco Nacional de Angola. Mas faz sentido que todas as atenções se virem para o BNA nesta fase, pelo menos até dezembro? Esta lei é de iniciativa presidencial. Portanto, nós somos apenas um instrumento. Portanto, importante, mas apenas um instrumento. E num momento delicado sabemos disso. Vamos abordar outras questões. Eu acho que o Banco Nacional também pode ser um bocado penalizado por esta força de pressão da atualidade em relação ao repatriamento e que a função macro do BNA se esteja a perder um bocado nesta pressão? Não, portanto, porque em relação ao repatriamento, nesta altura, o Banco Nacional de Angola tão somente aguarda que a lei seja regulamentada para poder dar instruções aos bancos comerciais, não tem mais nada. E não nos consome também tempo praticamente nenhum. Portanto, neste momento não. Portanto, não é aí onde estão as nossas atenções, claramente. Supervisão e controlo, aí estão as nossas absolutamente, atenções. sim. Portanto, em dezembro termina o prazo para que os bancos comerciais atualizem o seu capital social. Se não acontecerem atualizações em alguns casos, o destino será mesmo a extinção desse banco? Teremos chegado à fase das fusões e aquisições da banca angolana? O destino será o encerramento. Portanto, já não é uma questão. E não é também uma novidade, de facto. Portanto, quando colocamos este aviso cá fora, mencionamos isso. Portanto, foi logo no início deste ano de 2018, portanto, nós fizemos esta nota e os bancos que não tiverem condição de acompanhar o aumento de capital, dizíamos na altura, devem procurar novos acionistas, devem abrir por isso o capital, portanto, não tendo essa condição, deverão encerrar portanto, a operação. Mas a boa notícia é que a larga maioria dos bancos já comunicou o Banco Nacional de Angola do ajustamento nos termos definidos e também um bom número de bancos já realizou de facto. Portanto, nesta altura, o sentimento que temos é que não é este o processo que vai levar ao encerramento de bancos, não. Agora, um processo de fusões poderá acontecer, portanto, isto também é um caminho. Nós próprios temos estado a dialogar de forma muito aberta com os bancos comerciais, particularmente os bancos de pequena dimensão, porque são bancos úteis, muitos deles fazem um bom trabalho, mas precisamos de ter bancos melhor estruturados, mais fortes e bancos que tenham a condição de fazer o contraciclo. Em momentos em que a economia não está muito bem, os bancos poderem intervir, atuar e permitir que se crie, que se mantenha um quadro de estabilidade. Portanto, a empresa, por exemplo, passa a ter mais dificuldades financeiras e o banco tem condição de apoiar aquele momento e esta empresa continuar a sua operação. Portanto, os efeitos sobre a economia serem brandos. Portanto, nós precisamos de bancos com essa capacidade e alguns bancos, por serem muito pequenos, não têm essa capacidade. Por outro, estamos também num exercício não apenas de ajustamento regulamentar, mas de assegurar-nos de que as normas são efetivamente cumpridas. Nós, neste ano de 2018, já fizemos cerca de 400 inspeções, por vários motivos, volta e meia, por temas comportamentais apenas. Há uma reclamação que obriga a irmos a um banco. Fizemos cerca de 400 visitas aos bancos comerciais. E este exercício de continuarmos a fazer este acompanhamento e assegurarmos que as regras são efetivamente cumpridas
poderão levar alguns bancos a fazerem um esforço a nível da própria estrutura de capitais acima daquilo que foi determinado. E poderão não ter essa capacidade, porque têm, por exemplo, que fazer mais investimentos para cumprir com as normas, têm que recrutar pessoal com qualificação diferente daquela que têm para determinadas funções. E tudo isso pode tornar a operação menos rentável, por exemplo, e justificar um unir de esforços. E é um pouco isso que queremos também ver acontecer. Portanto, o nosso sistema financeiro tem que ser mais forte, mais resiliente, e para isso também os operadores têm que ser mais fortes, como o Banco Nacional de Angola, enquanto supervisor, também tem que ser mais forte, mais capaz. Falou dessas mais de 400 intervenções. O Banco Nacional tem sido também muito profícuo na produção de regulamentação. Foi um ano particularmente intenso. Tem a ver também com essa necessidade, digamos, de arrumar a casa no que diz respeito a processos e procedimentos. Absolutamente, absolutamente. Tanto o nosso sistema financeiro, ele ainda é muito visado, tanto quer internamente como externamente. Internamente as reclamações, elas ainda são muitas. Hoje já nos dá um pouco de maior satisfação e tranquilidade, tanto já se começa a falar dos bancos comerciais com um pouco mais de consideração. Portanto, houve aqui um momento em que não podíamos falar dos bancos comerciais e eram responsáveis por todos os males. Este caminho começa, enfim, a percepção tem estado a mudar e resulta muito do conjunto de ações, normas que pusemos cá fora, mas depois temos, do ponto de vista externo, também a percepção de os nossos bancos comerciais terem ainda deficiências, em alguns casos entendem críticas, ao ponto de termos bancos que dizem assim, bom, eu não presto a esse banco serviços de correspondência bancária. E é necessário que, do ponto de vista regulamentar, tenhamos também uma arquitetura que cubra e elimine essas deficiências. Que tem a ver com as regras de compliance? De compliance também. Tanto de compliance, de governação, e, em alguns casos, até de ética. Portanto, este ano nós fizemos sair uma norma específica sobre a ética bancária. Portanto, os parceiros lá fora já não querem trabalhar com um sistema financeiro que diz assim, bom, ali tudo pode acontecer, os gestores tratam dos seus próprios negócios, os bancos são dominados por pessoas politicamente dispostas. Estas correções têm que ser efetuadas. E, portanto, muito do que fizemos da regulamentação também com esse propósito. Depois tivemos outras matérias que têm a ver com o mercado cambial, etc. Mas, do ponto de vista da regulamentação prudencial, comportamental e ética, foi, de facto, um ano intenso. Essa tendência em relação às pessoas publicamente expostas é uma tendência que nos parece estar já a acontecer, em alguns casos, não é? Dessa separação. Parece até um momento histórico que o país vive também, de começar a dar-se essa separação, nomeadamente entre o campo político e económico. E a minha expectativa é que tudo isto se venha a reforçar nos próximos anos. Também temos estado a dialogar, eu fiz referência aos bancos mais pequenos, e temos estado também a dialogar com os bancos de maior dimensão, porque este tema das pessoas politicamente expostas também são mais visíveis nos bancos de grande dimensão. Fizemos sair normas específicas, concretas sobre o assunto e, novamente, assegurar-nos que elas estão a ser cumpridas, mas também entendo que parte do problema terá a ver com o facto de termos instituições financeiras bancárias ainda muito fechadas. Portanto, nós gostaríamos de ver bancos cotados na nossa Bolsa de Valores. Portanto, a Comissão do Mercado de Capitais fez um trabalho fantástico do ponto de vista regulamentar e nós agora temos que tirar proveito desse quadro. Portanto, queremos ter e entendemos que alguns bancos comerciais têm condição de ser listados.
Portanto, têm contas em dia, têm bons sistemas de governação, de controle interno, portanto, um negócio estável. Portanto, têm condição de transmitir também essa segurança a outros investidores e termos os nossos cidadãos também com a possibilidade de comprar ações do Banco A, do Banco B, porque não? Queremos ver isto acontecer. E pode ser parte de um processo que também nos vai ajudar a eliminar, de algum modo, tanto esta presença tão sentida ainda, em alguns casos, de pessoas politicamente dispostas, mas, como diz, também num processo que vemos claramente de viragem. Não é? A credibilidade do sistema financeiro angolano passa necessariamente internacional, passa necessariamente pelo cumprimento dessa, digamos, lista de regras de compliance. Quer dizer, como é que está o nosso nível, a nossa percentagem de cumprimento, digamos assim? Como é que nos avaliaria nós fazemos todos os anos, permitimos isso aos bancos, portanto, uma autoavaliação nesta matéria. É uma norma, é uma norma, portanto, os bancos anualmente fazem autoavaliação. Este ano aconteceu, portanto, foi feita uma autoavaliação e os bancos disseram-nos 85% de conformidade. Nós depois visitámos os bancos comerciais. Não foi bem assim, mas também não foi tão mal. O nosso relatório de estabilidade financeira dá indicação de cumprimento em torno dos 70%. Mas para a banca internacional não há nem 80% nem 70%, é 120%. Ou há ou não há. Ponto final. Portanto, e o nosso exercício também tem que ser esse. Portanto, de os bancos continuarem a fazer, nós apercebemos disso, portanto, há um esforço grande e muitas das vezes quando conversamos com quem hoje se dirige a um banco comercial para abrir uma conta bancária, para fazer uma transação, pedem muitos papéis, querem saber muitas coisas, têm mesmo que saber. Portanto, têm que conhecer os seus clientes, têm que conhecer a natureza dos rendimentos dos seus clientes. Hoje falamos de forma mais aberta sobre o combate à corrupção, ou seja, os bancos comerciais não podem ser um instrumento para práticas relacionadas com o uso indevido de fundos públicos, sejam depois pelos bancos comerciais transacionados como, enfim, se nada tivesse a acontecer, não é? Portanto, este é um exercício incontornável hoje, portanto, mas é como digo, portanto, da parte dos bancos comerciais e hoje conversando com os seus dirigentes, portanto, sentimos também essa forte sensibilidade. Dr. Massano, um dos casos mediáticos, só para fecharmos aqui esta questão da banca comercial, um dos casos que tem sido mediatizado e noticiado é o da Bank. O Banco Bank, sim. O Banco Bank. Como é que está a salvação do banco, digamos assim? Bom, é salvável? Enquanto lá tivermos o Banco Nacional de Angola, estamos bem. Mas não é a nossa intenção estar no banco. Portanto, o que procuramos fazer é rapidamente criar, concluir o processo de saneamento do banco e permitir que os atuais acionistas tenham condição de trazer capital, novamente com um processo que pode ser fundos próprios, de convidar outros acionistas, novos acionistas a juntarem-se ao banco. Portanto, a nossa intenção não é liquidar o banco. Portanto, não é isso. Portanto, o que nós queremos é ter no sistema financeiro participantes que não tragam risco sistémico. E em relação ao banco, tínhamos uma situação que já se arrastava até há alguns anos, já se arrastava, e que começou a criar outras preocupações, porque mesmo a nível do interbancário tornou-se incapaz de solver as suas responsabilidades. Então, tivemos que intervir. E temos então este sentido, tanto de rapidamente sanear naquilo que for possível, e o ponto seguinte, tanto termos condição de devolver o banco aos seus acionistas, desde que tenham condições de cumprir com as suas obrigações. Infelizmente, a rádio vive da tirania do tempo e da disciplina em relação a esse tempo e quase não nos demos por conta de que o tempo passou. Não podemos deixar de falar da questão das divisas. Certo. E gostaríamos de terminar com uma coisa quase que didática, né? Como é que nós, no nosso dia-a-dia, no pão na mesa,
sentimos realmente aquilo que é o trabalho do BNA. Mas as divisas primeiro, senso comum. Não há divisas, não se conseguem fazer transferências, a depreciação, desaprecia. Os empresários dizem que os ministérios ali pelo meio empatam os processos e que não conseguem importar. E como é que se priorizam as matérias-primas, enfim. O que é que aconteceu com as divisas? O que é que está a ser feito com as divisas? O que é que pode ser feito com as divisas? Estamos no caminho da normalidade. Portanto, estamos a fazer esse caminho. Neste momento, temos já uma procura que se vai nivelando a oferta. Portanto, esta semana, este mês, vamos ver os números do mês, para facilitar talvez. Este mês de novembro, portanto, o Banco Nacional de Angola já anunciou que vai colocar 850 milhões de dólares, portanto, são termos indicativos, mas nós começamos já assim proceder, estamos a organizar leilões diários e temos um registro de procura por mês que rondará os 1.000 milhões de dólares. Portanto, quem gosta da série curta, cerca de $1 bilhão. Portanto, essa é a procura que temos para o mês de novembro, portanto, aquilo que foi possível capturar dos bancos comerciais. Portanto, começamos a nivelar, mas não está o problema resolvido. Portanto, infelizmente temos ainda muitas empresas que são obrigadas a fazer transações, quase obrigadas, portanto, fora do circuito formal, e acontece também com muitos dos nossos concidadãos, por vários motivos. Ouço muito o tema da celeridade das transações. E volta e meia ouço com um sentimento de, bom, já é um problema diferente. Portanto, já não é necessariamente não há, é um problema diferente. Quando iniciamos este ano e o conjunto de reformas, nós tínhamos um registro de atrasados cambiais e tivemos que fazer esse levantamento em 2 momentos, de cerca de 5 mil milhões de dólares. O caso das companhias aéreas, muito conhecido. Portanto, nós tínhamos em janeiro, por repatriar estas companhias, cerca de 540 milhões de dólares. Esse é um problema resolvido, mas não se coloca. E por isso é que temos as companhias aéreas, lá está como é que isto depois impacta na nossa atividade económica, na vida pessoal. Portanto, temos as companhias aéreas a regressarem todas. A Emirates, que já faz ligações diárias, a TAP, que aumentou voos, a TAG, que até quer alargar as ligações, etc. O curso de normalidade estamos a fazer. Mas é mesmo um caminho, é mesmo um processo. Já não temos aqueles largos atrasados. Volta e meia ouvimos ainda algum ruído relativamente a operações de anos anteriores que não foram ainda realizadas, mas já de uma magnitude muito pequena. E em relação a isso, quando dialogamos com os bancos comerciais, o que nos apercebemos é que muitas dessas situações, os próprios bancos comerciais não se sentem confortáveis para disponibilizar os recursos cambiais. E lá está o tema das normas, porque olhando para a documentação, para os processos que estão submetidos, entende que não tem legitimidade para fazer aquela transação. Portanto, e temos aí ainda algum ruído. Teremos outras situações, não necessariamente assim, mas já vamos encurtando esse nosso caminho e portanto, as medidas tomadas começam também a surtir os seus efeitos. Nós tínhamos no início do ano, também é conhecido, tanto um diferencial entre o mercado formal e informal de cerca de 150%. E nessa altura, parte do problema eram exatamente as ditas listas. O que é que nós tínhamos? Os ministérios, saúde, indústria, agricultura, comércio, enfim, com recursos limitados, e foi a opção feita, passaram então a identificar as prioridades e, nas prioridades, os agentes prioritários. Mas nem sempre as prioridades e os agentes prioritários correspondiam à capacidade de executar determinadas transações. E fomos registrando situações a capacidade do banco ou do agente? Do próprio agente. Portanto, porque recebia o Banco Nacional de Angola uma lista de determinado ministério, dizer para a empresa A, por favor,
disponibilizar 50 mil dólares. Mas a empresa não tinha os kwanzas para os 50 mil dólares. E em alguns casos também não tinha documentação para fazer a importação correspondente a 50 mil dólares. Mas de repente é notificado pelo banco comercial dizendo: olha, empresa A, venha cá que você acabou de ganhar 50 mil dólares. E a empresa diz: bom, mas como eu não tenho processos, não tenho condição de fazer isso, eu vou revender essa moeda. E passamos a ter, no sistema formal, um negócio informal. Porque pegava essa moeda e dizia: bom, mas a empresa B precisa de 25. Eu vou vender estes 25 à empresa B. E assim tenho até capacidade de pagar os 50. E ficar com 25. E fica com 25, que era o que de facto precisava. Mas que pagou os 25 vendendo a outra parte. Era um sistema perverso. Poderá ter tido algum mérito em alguns setores, em algumas empresas, mas quando olhamos a fotografia no geral, provocou mais distorções ainda. Hoje nós estamos a colocar menos do que aquilo que colocamos no ano de 2017 e a situação é bem diferente. E ainda assim conseguimos tratar de pendentes de 2015, 2016 e do próprio ano de 2017. Mas é também um exercício penoso. Nós, com novas regras, também estamos a dizer às empresas que elas têm que se organizar de forma diferente. Criou-se também aqui, por motivos vários, o mecanismo de recurso a agentes intermediários. Quem importa um televisor Sony não paga a Sony. Paga a uma empresa que incorporou no Dubai, por exemplo. E é essa empresa que depois vai à procura do televisor Sony. É claro que isso encarece as nossas transações. Mas foi um recurso que a larga maioria das empresas foi fazendo. E nós estamos a dizer hoje: não façam mais isso. É claro que muitas não gostam de ouvir isso, não é? Mas o tema já não é se gostamos ou não. Portanto, procuramos fazer o certo num momento em que temos recursos bem mais limitados. Portanto, nós temos que nos ajustar a este contexto, a esta realidade, e do nosso lado continuamos a fazer um esforço grande para termos um mercado estável. Também não nos agrada este cenário de depreciação da taxa de câmbio. Não é isso que nós perseguimos. Nós perseguimos estabilidade, nós perseguimos um ambiente que seja mais favorável ao crescimento económico sustentável. É isso que nós estamos a fazer. Agora, há sacrifícios que as famílias, as empresas, acabam também por ser chamadas a fazer. E em relação às empresas e conselhos, o tema é, de facto, incorporação local. Nós não temos como suster a nossa economia, o nosso país, com um recurso tão acentuado em importações. Não é possível. Nós temos um recurso que gera 95% das nossas receitas cambiais. Quando falha, caímos todos. Temos que produzir. Temos que produzir. Nós continuamos a consumir muito de bens importados que Angola tem todas as condições para produzi-los localmente. Nós importamos cerca de 50 milhões de dólares mês de carnes. Os bens alimentares correspondem a cerca de 30% das importações não petrolíferas. São recursos que poderiam ser utilizados para trazermos tecnologia que não temos, para trazermos equipamentos que são necessários para continuarmos a fazer crescer o país, para atrairmos
investidores para setores onde não há conhecimento disponível para os desenvolver e remunerar por aí esses capitais. Portanto, temos condição, perante este quadro de adversidades, e o exercício está a ser feito, estabilização macroeconómica e as linhas de força do próprio Plano de Desenvolvimento Nacional, do país dar a volta e tornar-se bem mais sustentável. Mas temos que ter paciência a fazer isto. Portanto, os resultados não são de um dia para o outro. Mas neste domínio cambial, nós vemos as coisas a acontecer. Portanto, conversamos com empresários que nos dizem assim, bom, mas a minha operação está desde agosto e o banco não executa. Bom, mas a operação já esteve desde 2015. Hoje estamos a falar de agosto. Ok. Portanto, as coisas começam a funcionar, portanto, temos que ajustar-nos a esta nossa nova realidade, a este quadro e, sobretudo, incorporar mais daquilo que o país pode oferecer. E nós temos que terminar esta entrevista. Reservas, uma breve informação sobre o estado das nossas reservas. E foi no tempo da sua governação do BNA que o país atingiu uma inflação de um dígito apenas, foi histórico desde a nossa independência. Podemos ter esperanças de voltar a ter uma inflação bastante mais baixa e uma vida cotidiana mais... Lutamos por isso todos os dias. Nós não só queremos rapidamente chegar a esse nível, a inflação de um dígito, portanto, este ano já vamos ter uma inflação mais baixa do que aquela que tivemos o ano passado, e é um exercício interessante porque com a flexibilização da taxa de câmbio havia, enfim, um conjunto de receios. Quem dissesse assim, bom, isto vai virar uma Venezuela, ouvimos hoje a pronunciarem-se assim. Felizmente não é o que está a acontecer e temos conseguido preservar estabilidade de preços na economia relativamente àquilo que foi o ano passado. Então, nós devemos terminar com uma inflação em torno dos 18%. O próximo ano queremos ter uma inflação não superior a 15%. E em 2020 nós queremos chegar novamente a um dígito. Portanto, é isso que queremos fazer. Em relação às reservas também, foi durante aquele mandato em que o país atingiu os níveis mais altos de sempre. Não teremos até o fim dessa legislatura, com o atual quadro, condições de repor as reservas nos 30 mil milhões, portanto é muito pouco provável. Há um conjunto de ações que também estamos neste momento a trabalhar, que se prendem com a própria abertura parcial da conta de capitais e por aí também atrairmos mais para a nossa economia, termos maior capacidade, podermos andar um pouco mais depressa. Nesta altura, temos as nossas reservas a cobrirem cerca de 6 meses de importações, o que está em linha com os objetivos de política económica para o presente exercício. Dr. Massano, bom dia e muito obrigado. Agradecemos em nome da equipa do programa e em nome da Rádio Nacional de Angola. Eu que agradeço. Trabalho. Muito obrigado uma vez mais. 11h48, a entrevista com o governador do Banco Nacional de Angola, aqui na Rádio Nacional, no sábado às 10h10. Assuntos do dinheiro vão ser assuntos que nos preocupam no dia a dia, nesse pequeno instante de comprar o pão, a mandioca com ginguba no sítio certo de preferência. Não vá à Operação Resgate aborrecer-se connosco, que somos compradores em locais que não devemos. No que diz respeito a assuntos mais macro da economia nacional, parece-nos que a questão do capital social dos bancos e do repatriamento de capitais serão questões a fazer à agenda até ao fim deste ano. No fundo, estamos quase no fim do ano. O repatriamento será até, atrevemos-nos a considerar uma questão bastante central até ao fim do ano. E a operacionalização desse repatriamento passa pelo Banco Nacional de Angola. Manuel Gonçalves, mesmo nesse eixo de análise, vai levar-nos à imperiosa e à incontornável necessidade de produzirmos internamente e diversificarmos a economia.
O dinheiro a repatriar é hoje uma prioridade nacional, é prioridade em termos concretos, a necessidade do dinheiro, mas é uma prioridade como reivindicação social. A sociedade tem a noção de ter sido roubada e esta é uma percepção que realmente desencadeia sentimentos e emoções muito fortes. Ou seja, que resolver este problema, trazer de volta ao país e à utilidade para o conjunto da sociedade desse dinheiro que foi obtido de forma duvidosa, é efetivamente uma tarefa muito grande porque conta com a má vontade dos detentores do capital, mas é uma tarefa que, se for bem sucedida, dará uma grande força às instituições, não só uma grande força de caráter político, mas também uma grande capacidade de agir no sentido do desenvolvimento, e agir no sentido do desenvolvimento num quadro como o nosso, não vamos esquecer, é diversificar a nossa economia, é tirá-la das dependências na qual ela tem vivido desde há séculos. Este é um ponto muito importante, de maneira que os esclarecimentos prestados sobre repatriamento de capital são esclarecimentos essenciais. E é importante que os esclarecimentos se mantenham, que a informação seja constante, para que a sociedade não se desoriente ou para que ela não perca o rumo e até a noção de que o assunto está parado. Esse é um ponto. O segundo ponto muito importante a sublinhar é realmente a questão da inflação. A inflação, a partir de um certo momento, ela funciona como uma máquina de laminagem. Ela corta, na verdade, o salário que se recebe. Mesmo que esse salário nominalmente seja o mesmo, o seu poder de compra vai sendo laminado, vai sendo cortado, porque as coisas vão ficando mais caras. E elas vão ficando mais caras por diversas razões, a principal das quais é escassez de produtos no mercado. Voltamos ao mesmo problema. Não são apenas medidas de caráter financeiro, não são apenas orientações monetárias que resolvem o problema da inflação. É mesmo um abastecimento correto, um abastecimento abundante do mercado, nos produtos essenciais, por um lado, e, por outro lado, na captação de divisas para bens de capital que Angola ainda não produz. De maneira que estamos no começo de uma grande caminhada. Aliás, a economia está sempre a começar a caminhada em algum ponto e vamos não esquecer que todo o sistema bancário mundial tem passado por abalos nos últimos tempos, que há uma necessidade de readaptar todo esse sistema e em diversos países já estão a fazer isso. É isso que nós temos que fazer também. Essa é que é essa, porque não vivemos isolados e somos parte de um contexto. Por outro lado, se começamos uma caminhada, temos que a levar até ao fim, atentos a todos os pormenores do que não pode deixar de ser tido em conta. Daqui a pouco vai haver notícias, daqui ainda uma horita e tal, vai haver notícias na rádio, as gordas do dia, tudo se prepara também para o assinalar da nossa independência amanhã. Nós vamos à redação central de notícias. Africano Neto, bom dia. Bom dia, Paula. As manchetes do dia. Sim, vamos então. Populares e académicos no Cunene reconhecem avanços da província nos 43 anos da independência. Cunene alberga amanhã o ato central. Presidente da República conversa com campeões mundiais de futebol em muletas. Produção petrolífera em Angola vai aumentar com o lançamento do Carrombo Norte, plataforma flutuante, no bloco 12. Portanto, já foi lançado e foi o ministro de Estado Manuel Nunes Júnior que presidiu esta cerimônia. Combate à pobreza vai beneficiar de fundos do Banco Mundial. A oposição na RDC ainda sem consenso sobre o candidato a escolher para a corrida das eleições presidenciais. Estas e outras para acompanhar no Grande Jornal, pontualmente, às 13 horas, numa grande rádio, Rádio Nacional de Angola. Obrigada, Africano Neto. Um abraço à redação de informação da Rádio Nacional de Angola, que às 13 aqui estará então com a grande informação numa grande rádio. Nós vamos despedir-nos agora. No próximo sábado vamos estar aqui, naturalmente, às 10h10 e a fazer o ritmo da atualidade e a análise da grande informação. Preparamos-nos agora para esse candando que nos enche de orgulho a cada ano, porque é assim que se constrói um dia depois do outro, a fazer uma semana, a fazer um mês e a fazer o ano. É o candando da Dipanda que vamos assinalar juntos amanhã, também aqui na Rádio Nacional. Bom dia para todos e até sábado. 11 de novembro de 2018. Viva Angola! Quando um país se constrói. 11 de novembro, estrelas no céu, na voz do povo, o grito de vitória.
Quando um povo se une. Quando Angola se faz melhor. Nesta sintonia há a grande informação. De uma grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. Gente buscando em vão uma esperança, um sorriso, uma flor, uma palavra amiga. Procurando agarrar hoje um tempo, falar de amor, de carinho e de paz. Colher jasmim, fazer poesia com todas as letras, contar as estrelas, falar da vida, ver os deuses iguais a mim. Xerambara, colher jasmim, fazer poesia com todas as letras, contar as estrelas, falar da vida, ver os deuses iguais a mim. Sou jovem como tu, quero a vida ver sorrir, viajar, ter amigos, ver Luanda a florir, ver o pôr do sol, ver nosso país. Tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo, inspirando emoções. Sou jovem como tu, quero a vida ver sorrir, viajar, ter amigos, ver Luanda a florir, ver o pôr do sol, ver nosso país. Tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo, inspirando emoções. Colher jasmim, fazer poesia com todas as letras, contar as estrelas, falar da vida, ver os deuses iguais a mim. Colher jasmim, fazer poesia com todas as letras, contar as estrelas, falar da vida, ver os deuses iguais a mim. Sou jovem como tu, quero a vida ver sorrir, viajar, ter amigos, ver Luanda a florir, ver o pôr do sol, ver nosso país. Tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo, inspirando emoções. Sou jovem como tu, quero a vida ver sorrir, ver Luanda, ter amigos, ver Luanda a florir. Não descer, giro na lafice. Sou jovem como tu, quero a vida ver sorrir, viajar, ter amigos, ver Luanda a florir. Winter da Tofernana, ver Luanda a florir. Notando versinho, giritando do bater. Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação.